Bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta sexta-feira, dia 10, Marcos 10, 43 a 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser se tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto encontra-se também em Mateus. Mateus não dá os nomes, apenas diz que eram dois filhos de Zebedeu. Marcos, pelo contrário, já dá os nomes deles. E havia o desejo deles de ter uma posição acima dos seus companheiros. Isso não está errado. Humanamente falando, nós queremos sempre crescer. Queremos sempre estar acima dos demais. Isso é natural. O que não pode acontecer é que nós usemos de injustiça para crescer em relação aos outros. Mas deixando esse assunto da condição humana, eu quero pensar nos valores que Jesus ensina não apenas aos seus discípulos naquele momento, mas ensina aos seus discípulos em todos os tempos, em todos os lugares. Porque Jesus, ele não ensinou os seus discípulos apenas para aquele momento que ele estava vivendo, mas ele ensinou para todo o tempo em que a humanidade existisse, até que ele próprio voltasse. Então, o ensino é para nós hoje e é para aqueles que virão depois de nós, enquanto Jesus não voltar. E nesse texto, nesse texto, ele vai dizer a condição que cada um de nós tem para se tornar grande. Totalmente diferente da ideia do ser humano. Porque Jesus diz, olha, entre vocês, quem quiser ser o maior, quem quiser ser o melhor, seja o servo de todos. Torne-se o menor para que você se transforme no maior. Porque quando nós queremos ser os maiores, nós acabamos sendo os menores. Porque o que vai definir a nossa grandeza é a nossa disposição em servir aos outros. Nós falamos muito e muito em servir a Deus, e é verdade. Mas quando nós servimos a Deus, esse serviço a Deus se reflete no serviço ao homem. Deus não precisa em nada da nossa ajuda. E é por isso que lá em Mateus 25, quando Jesus disse, fala sobre a volta dele, ele vai dizer, quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, é como se estivessem fazendo para mim. Então, ser maior é servir. E ser maior é tomar o exemplo de Jesus, quando ele diz, eu vim não para ser servido,
mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Alguns anos atrás, havia um locutor de rádio não evangélico que ele tinha uma frase interessante. Ele dizia: quem não serve para servir, ou melhor, quem não vive para servir, não serve para viver. É exatamente essa a ideia de Jesus para os seus discípulos. A nossa vida precisa ser trabalhada e precisa ser medida pelo serviço que nós prestamos aos outros. E é por isso que Jesus diz para aqueles dois discípulos: entre vós não será assim, mas se vocês querem ser grandes, vocês precisam servir a todos. Assim como eu, que sou Deus, estou aqui para servir. E não apenas para servir, mas também para dar a minha vida em resgate de muitos. Seja grande e sirva a quem necessita de você. Que esta sexta-feira possa ser de bênçãos para todos nós. Amém.